Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar numa bateria de exercícios de várias questões voltadas para a sua prova aí do seu concurso público. Dessa vez vamos vamos falar de questões abordando a questão de ética para a sua prova da banca IBFC. Então vem comigo, só para você ter um parâmetro caso você queira fazer aí suas anotações depois, quando conferir os gabaritos, tá? Se você errar no máximo 2 questões, pessoal, você está no nível muito alto, tá? Você está indo muito bem, só tem que dar uma pequena lapidada aí ou outra, mas está tudo tranquilo. Se você errar entre 3 e 4 questões, pessoal, você está no limite daqueles que você está brigando com a sua concorrência, tá? Então, não dê sopa pro azar. Heitor, errei 5 ou mais, então tá faltando estudar, tá faltando pegar o código de ética, dar uma lida, tá bom? E se aprofundar um pouquinho melhor, beleza? Ainda quero reforçar aqui uma questão. Estude o que errar. Então, todas as questões que você não conseguir acertar, você marca, depois vai no código de ética, procura e leia texto de lei, para justamente você não errar mais esse tipo de questão, tá bom? Lembrando que depois eu ainda coloco aqui a playlist, para caso você queira assistir, sem problema nenhum, tá? Lembrando que todas as aulas estão aqui de graças e completamente acessível aí para todos, então não tem problema, você pode acessar. Essas questões foram baseadas, né, na banca IBFC, beleza? Então vamos começar cada uma delas. Quais são os objetivos do Código de Conduta Ética dos Correios? Bom, você lembra que eles falaram que tinham 2 objetivos, né? Quando a gente lê o manual, e esses objetivos eles aparecem, pessoal, bem no comecinho, né? Ele fala de 2. O primeiro deles é literalmente para que todo mundo que trabalha no serviço público, né, tenha acesso a uma identidade única desse conteúdo. Ou seja, como se todo mundo, cada servidor por servidor, tivesse a mesma ideia coletiva de corporação. Ou seja, como se todos fossem um só. Tá bom? Isso aqui, pessoal, então o código ele vem justamente para disseminar, para espalhar, para divulgar essa identidade corporativa. Em segundo momento, né? Qual que é aquilo que ele vai querer fazer com vocês? Prever certas atitudes de alguns servidores. Então, antes que o servidor vá e cometa a determinada infração, ele vem como se fosse uma barreira, digamos assim, para prever este caminhada irregular do servidor antes de cometer aquilo que não pode, tá? Então, é para justamente prevenir certas atitudes antes que elas exerçam. Então, vamos lá. Disseminação da identidade corporativa, essa primeira parte está legal. E vencer a concorrência de outros prestadores de serviço. Não, pessoal, né? Inclusive ele fala que a concorrência, né, é saudável, então não tem problema nenhum. Então não pode ser a letra A. Prevenção de desvios, punições e entrega de produtos. A prevenção de desvios, como a gente falou, também está correta, mas o objetivo dele não é entregar produto, é muito mais amplo, né? Apesar o correio, obviamente, fazer isso. Então, essa B é uma pegadinha, tá? C, entrega de produtos e prevenção de desvios. Como eu disse, entrega de produtos não é o objetivo principal, mas prevenção de desvios sim, tá? Então, não pode ser a letra C. E D. Prevenção de desvios, legal, tá certo. E disseminação da identidade corporativa através de orientações. Perfeito, exatamente como a gente falou, né? No comecinho aqui da questão. Portanto, pessoal, ficamos então com a alternativa correta, letra D. Beleza? Próxima. João, funcionário público dos Correios há mais de 10 anos, realizou uma conduta antiética. Antiética, ou seja, contra o seu código de conduta ética, beleza? Repetidamente, ou seja, ele sabe que não pode, né? E tá fazendo, seja lá o que for. Ao ser descoberto e confrontado, alegou desconhecimento do código de conduta ética, de acordo com os fatos, João. Ou seja, João tá lá fazendo a sua conduta ética repetidamente, seja lá qual ela for. E aí, de repente, foi descoberto. Ele fala, não, mas eu não sabia de nada. Não sabia. Então, o que acontece com o João?
poderá sofrer uma advertência e multa? Pessoal, presta atenção, o seu código de conduta ética, ele pode apenas fazer um ato de pena, qual que é? O de censura. Depois ele pode até recomendar um processo administrativo, mas aquilo que ele pode fazer é apenas censura, beleza? Então, advertência e multa tá em outra esfera, tá? Advertência, inclusive, se fosse na esfera civil, no processo administrativo, e a multa se fosse ou no processo civil ou penal. Não é o caso, tá? Nem fala qual é a conduta antiética, então não pode ser a letra A. Letra B. Poderá sofrer censura? Opa, maravilha, é a única coisa que pode fazer, né? Pela comissão de ética? Sim, pessoal. A comissão de ética é justamente o órgão responsável pela realização da censura, tá? Então, essa aqui tá bonitinha, mas vamos ver as outras. Detenção, não. O Código de Conduta Ética não fala de detenção, mas multa de R$ 513,29. Isso aqui, pessoal, é um valor justamente para te confundir. Você fala, tá muito quebrado esse valor, né? Se tá quebrado é porque deve ser. Não, não é, tá bom? Outra pegadinha. Letra D. Pena de prisão entre 3 meses a 1 ano. Da onde ele tirou isso, né? Mais multa de 513. Ó, mesmo valor para você ficar na dúvida entre uma e outra. Mas também não é, tá? Nada a ver. Simplesmente, pessoal, censura e é feita pela Comissão de Ética. Letra B, tá bom? Próxima. Marque a alternativa correta, hein? Letra A. Profissionais dos Correios orientam somente clientes, além de pessoas físicas ou jurídicas, pessoas públicas ou privadas, no conhecimento do código e não da sua aplicação. Então aqui ele só falou que é somente clientes, beleza? B. Profissionais dos Correios orientam prestadores de serviço, clientes e pessoas físicas apenas, ok? Sendo somente as públicas no conhecimento e na aplicação do código. Letra C. Profissionais dos Correios orientam prestadores de serviço, clientes, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, no conhecimento e na aplicação do código. Aqui ele está abordando todas. E letra D. Profissionais dos Correios orientam prestadores de serviço somente, ok? Pessoas físicas ou jurídicas, apenas empresas de caráter privado, na aplicação do código e não do seu conhecimento. Pessoal, então vamos lá. O que diz o seu código de conduta ética? Que os profissionais dos Correios orientam, vamos lá, clientes, orientam prestadores de serviço e pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E entre elas pode ser tanto de caráter pública quanto de caráter privada. Tá bom? Não tem problema. E para que isso tudo, Heitor? Justamente para o conhecimento e a aplicação do quê? Do Código de Conduta Ética. Tranquilo? É isso que diz o seu Código de Conduta Ética. Portanto, pessoal, não é só cliente, não é só prestador de serviço, ou só pessoa física, ou só jurídica, ou só pública, ou só privada. Não, é todo mundo, tá bom? E tanto para o conhecimento quanto, aqui ele diz até que não, né? Não é para o conhecimento, é sim para o conhecimento e para a aplicação do quê? Do Código de Conduta Ética. É tudo, tá? Portanto, não esqueça, alternativa correta, letra C. Legal? Próxima. Qual o principal negócio dos Correios? Cuidado, hein? Não vai confundir com missão, com valor, quando ele fala negócio é negócio, tá? É bem no comecinho ali do seu manual também. Então, é simplesmente copia e cola, né, do seu Código de Conduta Ética. Aqui não adianta, você tem que ler. Você tem que saber, inclusive. A. Criar e desenvolver ações que aproximam. B. Entregar correspondências com zelo e rapidez. C. Cordialidade, respeito acima de tudo. Ou D. Prestar serviços rapidamente acima da qualidade. Ou seja, não importa, né? Você pode fazer de qualquer jeito, desde que seja rápido. Não, não é, né, pessoal? Essa D, inclusive, né, foi só de sacanagem. Agora, as outras três parece, né, no primeiro momento, quando a gente lê, que são bem interessantes. Mas a gente leu no Código de Conduta Ética. O principal negócio deles, o que eles fazem como negócio? Criar e desenvolver ações
que aproximam, tá? Quando ele entrega uma correspondência, ele está aproximando o cliente daquele que vai receber a mercadoria. Quando você está fazendo um serviço lá dentro dos Correios, você está aproximando o interesse, o serviço, a prestação de serviço que você vai fazer para o teu cliente para quem vai receber. Então você cria e desenvolve várias ações de diferentes ângulos para aproximar os serviços daqueles que precisam dele, tá bom? Então esse é o negócio principal dos Correios. Portanto, alternativa correta, pessoal. Texto de lei, hein? Letra A. Qual a missão dos Correios? Agora é diferente, hein? Aqui, pessoal, ele está falando da missão. E ó, todas as 4 aqui é uma missão diferente, tá? De uma empresa diferente. Cada empresa, seja ela qual for, pública, privada, seja ela qual for, sempre tem uma missão, tá? É como se fosse o seu objetivo de vida, né, empresarial. Portanto, qual que é a missão principal dos Correios, pessoal? Vamos lá, você tem que saber isso, hein? Isso aqui despenca na sua prova. Então, vamos lá. Organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Pessoal, isso aqui é a missão de uma empresa, mas qual que é? Por curiosidade eu vou até te falar, tá? Eu sei porque eu trabalho para ela. É a Google, tá? Pois é. Então é a Google, legal? Então, organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal, tá? Essa é a missão do Google. Não é dos Correios, a gente quer dos Correios. B. Levar inspiração e inovação para os atletas de todo o mundo. Realmente, os Correios até patrocinam alguns atletas, né? Antigamente patrocinavam mais, mas não, essa não é a missão principal dos Correios, né? Esse aqui, caso você queira saber, a principal missão, essa aqui é da Nike. Você sabia dessa? Pois é, Nike. Isso aqui é um N, juro, é um N, Nike. Levar inspiração e inovação para os atletas de todo mundo. A C, vamos pular e vamos para D. Levar alegria para todas as pessoas do mundo. Olha que legal, ia ser engraçado, né? Mas essa também não é dos Correios, tá? Essa aqui, caso você queira saber, é da Disney. Pois é, os parques de diversão, os brinquedos, os filmes, e tudo é para levar alegria para todas as pessoas do mundo. Essa é a principal missão deles. Dito isso, só sobrou a de C, né? Que é a missão dos Correios, conectar pessoas, olha que legal, instituições e negócios, então são 3 frentes, pessoas, instituições e negócios, por meio de soluções, olha aqui os serviços que eles fazem, de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Próximo, marque a alternativa que todos os valores dos Correios estão corretos. Presta atenção, hein? Primeiro, ele quer saber dos valores. Aqui não são objetivos, não é missão, tá bom? Não é nada disso, são valores. Segundo ponto, todos têm que estar corretos. Ou seja, vai ter alguns que não estão no meio, tá? Então, presta atenção. Transparência, Heitor. Tá ali os códigos, tá ali nos valores dos Correios. Orientação ao futuro. Legal, também tá nos nossos valores, são vários, né? Integração somente ao seu setor, isso aqui tá errado. Por quê, pessoal? Porque entre os valores, né, é a integração entre todos os setores, entre todas as áreas, então não pode ser por causa dessa primeira parte, tá bom? Dessa última parte. B. Uso inconsciente dos recursos. Olha isso aqui, olha essa pegadinha. Tem que ter consciência dos recursos, justamente para você não gastar tudo na primeira. Então, logo no início, já tem aqui, ó, e a gente pode não ler sem querer e não perceber isso, tá? Depois, respeito às pessoas, tá entre os valores. Integração entre áreas, lembra que eu falei agora? Tem que ter integração entre as áreas, tá? Então, tá ali dentro, com exceção dessa primeira parte. Então, não pode ser a B. C. Aprendizagem inicial apenas? Não. A aprendizagem, ela é inclusive constante, está lá escrito. É o tempo todo aprendendo, inclusive se readaptando às novas tecnologias. É o que está lá escrito no seu código, tá? Então não pode ser. Não é apenas a inicial que você tem. Adaptabilidade e integridade pautada na ética.
E adaptabilidade tem, e integridade pautada na ética também. E por fim, honestidade, correto? O orgulho em servir muito bem e aprendizagem contínua, como falamos. Tá tudo correto, pessoal. Então, só pode ser a letra D. Próxima. Marque a alternativa que todos os itens representados vão ao encontro dos princípios éticos dos Correios. Então aqui, pessoal, dessa vez estamos falando aqui de todos os princípios éticos que estão lá. Então vamos lá, lembrando que são todos, tá? Então cuidado para você não errar. Legalidade, sim, tudo que a gente faz no exercício da função, né, dos Correios tem que ser dentro da lei, tá? Então legalidade, beleza. Impessoalidade, sim, a gente não pode exercer as nossas funções baseado naquilo que a gente acha, acredita ou pensa, e sim, né, de maneira mais neutra possível. Portanto, impessoalidade, bacana. Respeito às pessoas, legal, respeito às pessoas, mas será que isso está no Código de Conduta Ética? O que você acha? Está, respeito às pessoas, tá? Está lá dentro do Código dos Princípios de Conduta Ética dos Correios. E a sustentabilidade. Pô, Heitor, sustentabilidade não deve estar. Tá, sim, eu falei para vocês que a sustentabilidade é um dos últimos itens, né, que surgiram na última atualização ali dos Correios. Portanto, tem sim, tá? Inclusive com a sua definição e tudo mais. E vamos até ter uma questão sobre isso depois. Então, fique atento. Tá, sim. Letra B. Profissionalismo tem que ser profissional. Impessoalidade, falamos na letra A, né? Tá? Ilegalidade, pessoal, ou seja, tudo que a gente faz tem que ser ilegal. Olha a pegadinha. Não, por causa disso não pode ser a B. C. Transparência, tem que ser, né? Transparente em todos os nossos atos no serviço. Integridade, legal. E pessoalidade. O que é pessoalidade, pessoal? É fazer as coisas com as nossas opiniões e desejos, não mediante o interesse do serviço público. Então, não pode ser, tem que ser impessoal, tá bom? Então, pessoalidade não pode, então por causa desse último item não pode ser a C. Letra D, sustentabilidade. Legal, a gente já falou sobre isso. Dignidade humana. Pô, super bacana, né? Dignidade humana, tá lá escrito inclusive. Agora, cordialidade, sim, a gente tem que ser cordial, é verdade. Bonitão isso aqui, né? E eu sei que muitos aqui marcaram a D, inclusive. Mas cordialidade não tá na lista dos princípios éticos. E os princípios éticos explícitos que a gente tem lá, não tem a palavra cordialidade. Portanto, não pode ser. Ou seja, pessoal, vamos ficar com a letra A, legal? Entre os compromissos dos Correios aos empregados, hein? Ou seja, correio, tá bom? Ao seu funcionário, ok? Ao seu funcionário, legal? Cuidado, que às vezes é ao contrário, às vezes é o correio ao prestador de serviço, então fica atento. É incorreto afirmar, cuidado, hein? Agora ele quer errado, o que significa que 4 deles estão certos. Mas ele só quer saber o errado. Cuidado, às vezes a gente vê a primeira, acha que é o certo e já erra aí, tá bom? Então vamos ficar atento. Letra A. Estimular o cumprimento integral do código. Sim, a gente tem que fazer isso, estimular o cumprimento integral do código. Está correto. Se está correto, não está errado. Ele quer o errado, então não pode ser A. B. Valorizar a promoção de oportunidade entre os empregados pelas indicações de pessoas próximas, e não pelo seu desempenho e meritocracia. Não, pessoal, a questão de oportunidades, elas têm que ser de maneira igualitária, como em qualquer serviço público, né? Se cada um nomear aquilo que gosta, que é aquela pessoa que quer, né, a questão de valorização profissional não vai ter nunca, né? Então não pode ser, tá? Isso aqui está errado, ou seja, justamente aquilo que ele quer, né? Então deve ser a B, mas vamos ver as outras. Buscar meios para um bom clima organizacional, sim, você tem que buscar, tá? Então não pode ser, porque tá certo. E D, respeitar a liberdade de associação sindical. Sim, os servidores dos Correios, eles são livres para se tornarem, sim,
terem a sua associação, inclusive é um direito constitucional, né? Tá correto, então ele quer errada, não pode ser a D. Portanto, pessoal, só pode ser a letra B. Bacana? Em relação à diversidade e à discriminação, é correto afirmar que os Correios buscam: letra A, promover a diversidade e auxiliar a discriminação. Pessoal, promover a diversidade é exatamente o que os Correios querem, né? Promover a diversidade, está escrito. E auxiliar a discriminação não, é combater a discriminação. Eles não querem reforçar a discriminação. Então, auxiliar, meu Deus, aqui está erradíssimo, né? Ele quer aquilo que é certo. Em relação à diversidade e discriminação. B, combater a igualdade de gênero. Combater a igualdade? Não, eles querem a valorização, né, da igualdade de gênero, não combater a igualdade. Meu Deus. E promover a discriminação, tá? Promover a discriminação? Também não. Portanto, pessoal, não pode ser. Promover a diversidade, bacana, hein? Promover a diversidade e combater a discriminação. Opa, aqui tá legal, hein? Combater a discriminação. Agora sim, agora ficou legal, né? Mas vamos ver o outro. Promover a individualidade? Não, a diversidade. Só essa primeira já está errada. E combater a discriminação. Essa segunda estava certa. Portanto, pessoal, a única que tem as duas opções corretas só pode ser na letra C. Legal? Marque a alternativa correta, que o empregado deve se abster dos Correios. Pessoal, não vamos esquecer que quando a gente está além do nosso Código de Conduta Ética, quando ele fala com relação do empregado à questão dos Correios, ele fala lá de vários itens, certo? O primeiro item que surge é uma lista daquilo que ele tem que se abster. Abster significa o quê? Que ele não deve fazer, ok? Depois, do 2 para frente é aquilo que ele tem que fazer. Então, cuidado, hein? Existe essa divisão. Ou seja, aqui ele quer saber aquilo que o empregado não pode fazer. Legal? Então, cuidado, hein? Para você não se confundir. Vamos lá. Estabelecer comércios, visar informações privilegiadas e sugerir prêmios. O servidor público ele pode estabelecer comércio, pessoal, somente se for através do edital e pela empresa, né? Não por conta própria. Pode visar informações privilegiadas, ou seja, utilizar de alguma informação que você teve acesso ali para fins pessoais? Também não pode. E sugerir prêmios, já pensou? Olha, só vou entregar aquela carta para você se você me der uma graninha por fora. Pelo amor de Deus, né? Não pode. Então é aquilo que você tem que se abster, ou seja, não fazer. Portanto, pessoal, já ficamos aqui com a letra A, né? Mas vamos ver as outras opções. Falar a verdade e não fazer uso de informações privilegiadas. Corretíssimos dois, mas ele quer saber aquilo que ele tem que não fazer, né? Então não pode ser. C. Não solicitar qualquer tipo de ajuda financeira ou gratificação. Linda, mas ele quer a errada, aquilo que ele não pode fazer. Então também não pode. E letra D. Estabelecer relações comerciais, vias, contratos, somente, como a gente conversou, né? Lá na primeira. Portanto, pessoal, só pode ser a letra A. Segundo o Código de Conduta Ética dos Correios em relação à hierarquia, ou seja, você e o seu chefe. Deve-se ter respeito à hierarquia? Tem que ter respeito à hierarquia. Sob quaisquer circunstâncias ou atos, negativo. Isso aqui não pode, pessoal. Por quê? Porque se o seu chefe estiver cometendo um ato ilegal, inclusive você tem que denunciar, né? Então não pode ser a letra A. Letra B. O respeito ao hierárquico é apenas teórico, já que na prática todos são iguais. Não confunda as coisas, né? Você tem que ter sim, está escrito explícito no seu Código de Conduta Ética que você tem que ter respeito à hierarquia. Então não é só teórico, tá? Então não pode ser. Letra C. Deve-se comunicar qualquer ato contrário ao Código de Conduta aos superiores hierárquicos, mesmo que os atos tenham sido praticados por eles mesmos. Isso aqui nem faz nem sentido, né? Já pensou? Teu chefe comete um ato ilegal. Aí você fala, chefe, quero denunciar. Quem? O senhor.
lógico que não ia dar certo, né? Tanto é que há meios, né, de você fazer as denúncias, tem o telefone, o e-mail certo, tem sempre, né? Nem sempre é pelo teu chefe, tá bom? Letra D. Deve-se ter respeito à hierarquia, porém denunciando se ato irregular. Perfeito, essa aqui é linda, né? É justamente isso. Você vai respeitar teu chefe. Porém, se tiver denúncia irregular, você tem que denunciar. É isso mesmo, é o que está explícito no seu código de conduta ética, portanto, ficamos com a letra D. Qual a frequência de treinamento da comissão de ética aos empregados dos Correios? Pessoal, a sua formação que a comissão de ética vai fazer com seus empregados, ela não fala do tempo máximo, ela só fala do tempo mínimo, né? Então, treinamento semestral no máximo não tem, não fala quanto que é o máximo, fala só no mínimo, né? Treinamento anual no mínimo é justamente o que está no código, tá? Ou seja, uma vez por ano no mínimo, a comissão de ética tem sim que fazer uma formação, tá? Com os empregados. Então, essa aqui é linda, mas vamos ver as outras. Treinamento inicial, trimestral e ao término do contrato. Ué, você vai terminar o contrato, por que vai te dar uma formação? Faz nem sentido isso aqui, né? E, por fim, treinamento igual a cada 2 anos. Não, inclusive o treinamento tem que ser adaptativo, né, aos locais, as dificuldades que os servidores estão tendo. Né? Você nunca pode fazer a mesma formação cada 2 anos. Só os novatos, né, que iam aprender alguma coisa, mas os outros. E nem é a cada 2 anos, portanto, nada a ver, né? Então não pode ser. Ou seja, pessoal, a alternativa correta aqui é a letra B, tá bom? Qual a pena que pode ser aplicada pela Comissão de Ética dos Correios? Pessoal, toda vez que aparecer a pena no Código de Conduta Ética dos Correios ou qualquer outro que você está estudando, só existe apenas um: censura. Ele sempre vai querer te induzir a alguma coisa. Heitor, mas ele pode recomendar. Recomendar é outra história. Estou falando qual é a pena que ele pode aplicar. Pena que pode aplicar é sempre um, tá? Toda comissão de ética só pode fazer isso, dos Correios ou qualquer outra. Então vamos lá. Detenção de 3 meses a 2 anos? Não. Reclusão de 1 ano e multa não. Censura somente. Olha que coisa. Às vezes a gente fala, né? A palavra somente sempre está errada. Tá vendo? Essa aqui nesse caso não é. Detenção, reclusão, censura ou multa. Aqui põe os 4, né? Aí para a pessoa falar, bom, se um tá detenção, outro reclusão, outro censura e multa, então se tiver uma alternativa com as 4, não é pegadinha, tá bom? Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? A Comissão de Ética dos Correios pode recomendar processo disciplinar? Pessoal, a pena, como eu disse, é sempre de censura, correto? Agora, se for algo muito grave que tem que demitir o trabalhador, como é que faz? Ele faz recomendações. E aí cabe ao órgão que vai fazer isso aplicar ou não. E aí não é com a comissão. A comissão só vai fazer uma recomendação. Ou seja, sugestão, que não significa nada na prática, né? Só fazer uma indicação. E aí, mas quem vai aplicar ou não é outra história, outra conversa. Existe cada departamento específico para cada coisa que o servidor pode cometer de errado. Então, e sua prova também não pergunta. Então ele só quer saber, primeiro, pode ou não pode? Sim, pode recomendar o processo disciplinar, mas a aplicação da pena é apenas de censura. Então pode recomendar? Sim, pode. Pode recomendar PAD? Processo disciplinar? Pode, mas a aplicação da pena é apenas a censura. Perfeito, tá? É justamente isso. Vamos ver as outras. Sim, pode recomendar o processo disciplinar, é verdade, mas a aplicação de pena pode ser de censura, reclusão ou multa? Reclusão ou multa não, a gente já falou que não é. C, não pode, apenas pode recomendar censura. Não, aqui ele misturou alhos com bugalhos, né? Recomendar o processo disciplinar e a pena aplicada é de censura. Então, pode sim, está totalmente errada essa C. D, não, a Comissão de Ética dos Correios não pode fazer nenhuma recomendação. Recomendar pode, pessoal. Aliás, qualquer um pode recomendar qualquer coisa, né? Recomendar é só recomendar, não tem assim um grande peso, tá bom? Para manter a isonomia e neutralidade, ainda coloca isso, né, para confundir o estudante, mas não tem nada a ver. Portanto, pessoal, a única que ficou aqui bonitinha é a nossa letra A.
Qual é a exceção permitida para o servidor dos Correios receber brinde? Você sabe, né, que todo e qualquer brinde, qualquer espécie é proibido, exceto em um único caso, E é esse a exceção da exceção que ele está perguntando, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se tem. Não é exceção, já que é proibido o recebimento de qualquer brinde. Pessoal, tem uma exceção, tá? Tem uma exceção, só o Código de Conduta Ética fala. Então, infelizmente, eu sei que muita gente marcou essa, mas não é. B. É permitido brindes para fins pessoais até R$ 500. Pô, que brindão, hein? Vai ver o quê? Pô, relógio é super caro aqui. Não, imagina, não pode não, tá bom? Receber por menos de 24 meses, com valor comercial menor que 200 e de caráter individual. Aqui ele inverteu, ele pôs as informações, inclusive na ordem que aparece lá, só que com os números completamente errados, então não pode. Heitor, qual é a exceção que diz no meu manual? Lembra aquele exemplo do bolo, pedacinho de bolo para todo mundo que eu falei na aula? Receber por menos de 12 meses consecutivos, não pode ter valor comercial e o valor do brinde tem que ser menor que R$100 e de caráter coletivo. Você não pode dar só para um funcionário, sim para todos ali do departamento. Portanto, pessoal, essa é a única, tá? Não esquece disso, hein? Menos de 12 meses, sem valor comercial, menor que 100, caráter coletivo, lembra do bolo de chocolate que a gente falou na aula. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra D. Bacana? E aí, pessoal, como é que você foi? Acertou bastante? Comenta aí, escreve aí nos comentários, quero saber como é que você foi, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Caso você tenha alguma dúvida, pode falar comigo direto no meu WhatsApp, eu vou escrever aqui embaixo. Ou então não esquecem de estudar aquilo que você está errando, tá bom? Tem aqui as aulas para você poder acompanhar tudo completo e gratuito para você. Obrigado, boa sorte na sua prova e nos vemos em nosso próximo vídeo. Obrigado e bons estudos e até mais.